Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início nesse momento a um novo programa aqui no Manaim. Estamos no Manaim de Domingos Martins e é um assunto extremamente importante para todos nós, que é ecologia bíblica. O que é a palavra? O que a Bíblia nos mostra de um assunto tão importante para a sobrevivência humana? Que hoje nós temos a ecologia de uma forma geral, mas nós gostaríamos de trazer para todos o que a palavra fala. Com certeza nós vamos fazer as descrições naturais, assim por diante, mas também nós vamos colocar aqui algumas coisas que somente o Espírito Santo pode nos revelar. Nós Amém. Estamos aqui na nossa mesa, um grande prazer ter pessoas aqui com altíssima especialidade. Nós temos aqui o pastor Albino, do Rio de Janeiro, pastor Eustáquio, depois nós temos o nosso coronel Mário Pedrosa, e eu daria aqui a palavra ao pastor Albino para expressar a sua especialidade e também aquilo que é a ecologia bíblica dentro do nosso conceito. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Francisco Albino, sou professor universitário, trabalhei por 40 anos. Trabalhei por 40 anos na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante no Rio de Janeiro, onde nós abordamos ali com os alunos, temas importantíssimos dentro desta área do conhecimento, quando nós tratamos sobre a Amazônia Azul, que fala das nossas costas, marítimas, Mares, os mares, e sobre ecologia, A ecologia é uma palavra recentemente bastante abordada, Mas a primeira utilização dela foi em 1866 por um alemão chamado Ernst Haeckel. E ele começou a tratar dessa relação entre os seres vivos e o ambiente. E dentro da ecologia bíblica, nós sabemos, se você não sabia agora também fica sob o seu conhecimento, que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E dentro do grego do Novo Testamento, a ecologia ela está ligada à habitação, à casa. E é exatamente isso que nós vamos tratar, A habitação casa, que Deus fez e nos colocou para que nós pudéssemos lavrar e guardar e cuidar da ecologia. Então nós vamos abordar um pouco também dentro desses nossos capítulos daqui para frente, sobre essa questão também da ecologia voltada para a Bíblia e cada um abordando a sua área profissional onde se desenvolveu. Muito bom. Amém? Então, professor universitário no Rio de Janeiro, trabalhando na Marinha Mercante, vamos trabalhar dentro dessa área da ecologia voltada para a parte marítima também. Muito bom. Pastor Pedrosa, o que o senhor teria a dizer a respeito de ecologia na sua área e a importância desse assunto, não somente na questão bíblica, mas uma questão também até de sobrevivência da própria natureza humana, Amém. Nós como humanos. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor aos nossos irmãos. Eu sou o pastor Pedrosa, eu sou coronel veterano do Exército Brasileiro e dentro da minha área de atuação tive a oportunidade de trabalhar por diversas oportunidades com os assuntos ligados, porque a ecologia, como o pastor Albino falou, é a nossa casa. Na nossa casa nós temos que organizar todas as coisas para que elas funcionem. E muitas vezes dentro do nosso trabalho, dentro das Forças Armadas, especialmente na engenharia, nós temos que nos dedicar a fazer as nossas obras, mas sem causar danos à estrutura ambiental, respeitando a ecologia ambiental e trabalhando naquilo que nos permite viver. E eu gostaria de lembrar aqui um versículo que trata, o pastor Alvino até fez uma breve menção, em Gênesis 2,15, há um versículo que diz: "E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar." E aquilo que é o propósito do Senhor é o que o Senhor também tem feito conosco, como servos do Senhor, que estejamos dentro deste ambiente ecologicamente montado pelo Senhor, mas que tenhamos a sabedoria do Espírito para viver nele e testemunhar do poder deste Deus que nos colocou aqui, que nos tem dado todas as coisas. Que bom, muito bom. Professor Eustáquio, o que você poderia nos dizer a esse respeito?
Por favor, faça a sua apresentação também. É uma pessoa muito experiente, professor lá de Lavras, uma longa caminhada, especialmente nesse assunto. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Eustáquio, eu sou formado em agronomia, mas a minha pós-graduação foi na microbiologia e na genética. Então eu sou agrônomo, mas também transito muito na biologia. E com isso eu também convivo com os conflitos que existem. Porque de um lado, como agrônomo, nós temos o aspecto de explorar a terra. E eu lido no ambiente da biologia, e aí os ecologistas, que se preocupam com a preservação. E nós percebemos que há um certo conflito entre o agrônomo e o biólogo. Isso, né? Nesse contexto. Então, o agrônomo como aquele que está explorando, destruindo, e o biólogo que quer preservar. Mas o que nós vamos ver é que o Senhor mostra na palavra que as duas coisas elas são possíveis. Como o texto que foi lido, então Deus deu ao homem essa condição e Deus dá também uma natureza que é maravilhosa. Então, tudo isso poderá ser abordado durante... Pode ser lavrado e guardado, né? Exatamente, é o que o texto... Duas coisas, né? Mas tudo bem, mas nós vamos voltar a esse assunto, especialmente nesse versículo. Mas eu gostaria agora de fazer uma deferência a uma pessoa que iniciou esse assunto no nosso meio. Uma serva do Senhor, Nivalda Gueiros Leitão. Uma pessoa que teve uma sensibilidade muito grande de associar naquilo que está na palavra, na letra, ao espiritual. E ela abriu um espaço maravilhoso que é a compreensão de determinados livros da palavra, o próprio Gênesis, Cantares, né? Isso. Cantares, isso Muita mesmo, coisa. Cantares. E nós temos aqui uma coisa maravilhosa, 2 ex-alunos dela, né? Isso. Daria para você falar a respeito da foi nossa irmã Nivalda? Foi um privilégio que o Senhor nos concedeu, né? Trabalhamos com a irmã Nivalda, né, na igreja de Botafogo. E ela foi minha professora de hebraico, né, em especial. E também eu tive a oportunidade, né, de contribuir nesse primeiro livro que ela escreveu sobre Jesus, que o título anterior era Jesus na Ecologia de Israel. Aí ela trocou para Jesus na Ecologia Bíblica, porque fica bem mais abrangente, né? Então nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ela, uma senhora muito distinta, né, muito culta, e que conseguiu trazer assim alguns detalhes, né, das plantas, dos frutos, né? Até mesmo daquilo que é a geologia do local também, né? Da hidrografia, né? Que ela também fala do mar da Galileia, das fontes, né? Da fonte Gion em especial, né? Que ela fala da mulher samaritana também. Então, para nós foi foi muito bom, foi muito importante para nós termos convivido com ela e principalmente ter participado, né, da elaboração, né, não somente deste aqui, mas de um outro livro também que ela também escreveu. Encontramos aqui na biblioteca do nosso Manaim, que é Entre o Pórtico e o Altar, que é uma extensão que ela fez das aulas sobre tabernáculo, né, que ela dava pra gente lá no Rio de Janeiro, né? Então, mas nós recomendamos, né, que os irmãos possam adquirir, porque vocês vão poder, né, ter um entendimento ampliado e mais profundo, né? Quando você for ler, principalmente Cantares, que já estudamos bastante, né? Você vai ver alguns detalhes além dessas plantas ou das flores, ou da região da planície de Saron. Você vai poder ter outros detalhes que vão apontar, né? Muita riqueza, né? Dentro da ecologia de Israel, você vai poder ver, então, aquilo que é a simbologia e a tipologia bíblica com aplicação nas nossas vidas hoje também. Muito bom. E ela é especialista também em hebraico, né? Ela trouxe muito. E hoje um assunto extremamente importante, né? Como é que a palavra está se abrindo hoje pelo hebraico, né? Isso. Estudei um ano de hebraico com ela, ela era muito rígida, porque o hebraico você não pode errar, trocar uma letra e inverter, porque você muda por completo o sentido, né? E em vez de vida pode ser morte, mas ela era muito rígida e isso me ajudou muito, contribuiu muito para o meu crescimento, em especial, né? Ter participado com ela, né, da elaboração desses livros, né? A minha relação com ela, viu, Lânio, foi bem mais suave, porque foi minha ovelha. E como ovelha, mas, de conta, coronel, ela era uma ovelha exemplar, como uma serva de Deus. E ela, como professora, e trabalhava no trabalho das senhoras, e ela sempre
preocupada em não extrapolar em alguma coisa. Sempre que ela tinha um assunto um pouco mais controverso, ou que ela pudesse pensar, ela me chamava antes e perguntava: pastor, eu tenho um assunto aqui, o que o senhor acha? E ela abordava ali, e eu dava ali as minhas, apenas as considerações de: vai com Deus, minha irmã, que será realmente uma grande bênção. E era uma bênção, muito humilde, e é uma serva que nós tivemos um privilégio, né? Um privilégio, são privilégios que nos dá. Temos ovelhas e irmãs como ela, que nos agregam muita experiência, né? O conhecimento que ela tinha sobre isso, quando entrávamos no assunto, sempre pedíamos, né, o conhecimento dela, e ela sempre nos trazia ali toda a experiência e oportunidade, né, de aprender um pouco. Então nós temos muitos irmãos, certamente, que também têm conhecimentos, e que o senhor possa, né, trazê-los, né, com essa e após as de mensagens também, né, quando tratava de algum assunto, ela sempre trazia um complemento, né? Com ela certeza. trazia um enriquecimento, nos colocava num patamar um pouco mais assim. Por isso o pastor Mário Pedrosa sempre ia antes. É claro, né? E comigo ela vinha depois, né? Temos que entrar antes para não cometer nenhuma incoerência, né, dentro desses assuntos que são extremamente ricos sobre a ecologia bíblica. E ela tinha uma sensibilidade muito grande, né? De detalhes, né? Uhum. É uma coisa que nós temos essa experiência, que é muito interessante. Somos profissionais. Sim. Mas a gente percebe que há algo maravilhoso na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo, ele abre o texto, ele abre a palavra, ele vai muito além daquilo que é o racional e o profissional. Isso. Não é mesmo? E a aplicação, você vê na palavra a aplicação de assuntos extremamente importantes hoje, que é a própria sobrevivência da raça humana. Claro. E olha que coisa boa essa mesa. Nós vamos discutir o conceito de Deus de como conviver com a natureza. Conviver bem, né? Conviver bem, texto, né? Daí a palavra conviver. É o texto que eu leio, não né, é pastor? dominar, não é dominar, e sim conviver. Mesmo. É isso que é importante para nós. Isso, ontem, quando fizemos a reunião prévia, o pastor Lani perguntou até por que um jardim, né? Por que um jardim para ser lavrado, né, e para ser guardado, né? Então, voltando à irmã Anivalda, ela fez inúmeras viagens a Israel, né? E ela falava que quando ela andava ali pela planície de Saron, ou quando ela ia lá no Monte das Oliveiras, né? Ela podia ver como o Senhor, né, ele guardou durante esses milênios, né? Guardou aquilo ali para que hoje nós pudéssemos ter, né, essa experiência. Então, um jardim, né, a sensibilidade, né, para cuidar. Sensibilidade, não, isso é importante, muito importante. Os detalhes, né, da palavra. Por que Deus não colocou, por exemplo, o homem numa floresta? Ou no mar da Galileia, né? Poder colocar lá perto do mar da Galileia, alguma coisa assim, botou num jardim. Essa pergunta é importante, eu gostaria que nós viéssemos a debatê-la no momento oportuno. No próximo episódio, né? E até a questão do solo, né? A questão a gente vê o jardim, a parte superior, né? Bonito, né? Isso. Mas os senhores que trabalham nessa área aqui poderiam também nos trazer, né? O porquê, a aplicação espiritual, né? Da parte que nós não vemos, né? Que é o solo. Né? O microfone, sim. Por favor, pode falar, fala à vontade. Agora, o que é importante aqui é as próprias expressões, né? Se você pegar a palavra, ele não fala Deus. Ele fala o Senhor Deus. Isso faz toda a diferença. É o domínio. Porque quando nós falamos, pode falar Cristo, Jesus, não. O Senhor Jesus Cristo. E aqui entra esses detalhes que eu acho importante. O Senhor Deus pegou o homem e colocou aonde? Agora, imagina se colocasse o homem num lugar extremamente poluído, num rio fétido. Agora, olha o local que Deus quer colocar o homem, que vai muito além de um jardim físico aqui que é a eternidade, não é isso? Isso mesmo. Olha que maravilha. Onde é que Deus quer nos colocar? Na eternidade. Então, antes dele falar, a palavra que o pastor Eustáquio, antes dele falar, né, aqui falando de uma forma mais... o Senhor colheu, né, a nossa irmã, que era uma flor aqui no nosso jardim, e plantou no jardim. Não, uma serva, né? Eu tive a oportunidade de conviver algumas vezes com ela, uma serva de Deus. E uma pessoa muito fina, né? Muito maravilhosa. Por favor. Apenas para entrar na consideração do pastor Albino, porque no jardim, ou que seja numa floresta,
as pessoas veem aquilo que está ali acima. E muitas pessoas não sabem também que o solo não é apenas a parte física do solo, mas na verdade há uma vida muito intensa. E ali nós temos uma rede de comunicação entre todos os micro-organismos que ali trabalham. Inclusive existe uma rede de comunicação que é estabelecida no solo, e aí comunicação entre plantas que é feita a partir desses micro-organismos. E são trabalhadores invisíveis. As pessoas que vão num pomar que está produzindo, elas não se dão conta de que existem esses trabalhadores que sequer estão sendo ali reconhecidos. Isso mostra muito bem também o que é a obra de Deus. Porque muitas vezes você vê aquele que está ali, como nós estamos aqui, ou às vezes quem está no púlpito, mas a obra de Deus também ela é feita por muitos trabalhadores invisíveis. O homem pode, né? E o homem pode até não ver, mas o nosso Pai Celestial, ele sabe muito bem de todos aqueles que estão ali. Glória a Deus. Então o solo representa isso, uma vida muito intensa que as pessoas não estão vendo, mas ela está acontecendo e sem ela não seria possível. Posso fazer uma entrada aqui no Salmo? Com certeza, no Salmo favor. 126 aqui. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo os seus moles, né? A semente lá embaixo, né? Nessa rede que ele está falando, né? Que propicia, né? O germinar, são coisas que nós não vemos. Mas se nós investimos em lágrimas, né? Chorando, você evangelizou, lançou a semente, tem uma rede invisível, né? O Espírito Santo está atuando, né? E daqui a pouquinho ela vai brotar. Você que tem orado pelo seu marido, seu filho, pode ter certeza. Suas lágrimas não foram em vão. Elas estão fazendo com que essa semente lá embaixo ela possa germinar. Tem uma rede invisível que está operando em nosso favor. Nossa. Amém. E um aspecto que o pastor Lani comentou sobre a questão da interação do homem, né? Eu trabalhei muita oportunidade com construção de estradas. Então, quando a gente está estruturando alguma coisa, uma infraestrutura está sendo montada, muitas vezes há esse dilema relacionado à intervenção no ambiente. E nós precisamos aprender a respeitar isso. Nós não podemos simplesmente nos opor e achar que não é necessário. Mas quando a gente entende o que é esse jardim, nós passamos a viver bem, né? Conviver, né? Como falou. E aí esse aspecto até daquilo que é espiritual. Quando nós aprendemos a lidar com os assuntos das pessoas, né? Com todo esse conjunto de bênçãos, esse jardim que o Senhor nos colocou como servos a lidar nele, nós temos que agir dentro dele com sabedoria, porque vai haver sempre proveito, né? Lavrar e guardar, né, pastor Lani? Não, eu gosto muito da ênfase na palavra, aquilo que é o verbo, né? Porque o verbo é ação, né? Lavrar e guardar. Depois eu gostaria de nós trabalharmos mais na palavra guardar, né? No próximo episódio. Porque guardar, sim, com certeza. Bom, o que nós gostaríamos de dizer para todos que nos assistem é o seguinte: este será um caminho que nós vamos trilhar, muito rico. Por exemplo, nós conseguimos identificar o sangue na terra. Olha que coisa maravilhosa. Como que as águas de mar se transformaram em águas doces. A geologia, a geomorfologia de Israel, são vários assuntos. Por que o Mar Morto? O basalto, né? Nós vamos ter, sabia que nós vamos ter aqui na nossa mesa um geólogo que vai falar sobre a geologia de Israel. Tratando isso. São muitos assuntos, mas nós não queríamos somente aqui à mesa, não. Nós gostaríamos de interagir com você. Fazer o seu comentário, né? Mande o seu comentário, mande a sua pergunta. As suas críticas são extremamente importantes para nós. Nós temos especialistas que estão nos assistindo, né? Sim. Temos leigos também. A sua curiosidade ela é importante para nós. Aquilo que você também pode nos ajudar, né? A acrescentar até na formação de um novo programa, né? Claro, os temas para serem aperfeiçoados. Né? Perfeito, com certeza. Bom, nós nos despedimos, deixamos com você o nosso abraço e pode ter certeza que você sempre será bem-vindo. As suas sugestões, as suas críticas, né? As suas perguntas, as suas dúvidas, mande para nós, porque nós estaremos à sua disposição. Isso enriquece muito o nosso conhecimento, a nossa formação e, especialmente, nós passamos a conhecer um pouco mais da palavra
do nosso Deus. Amém. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos Isso. ver a ecologia bíblica. Amém. Que bom. Glória a Deus. Agradeço a participação de vocês. Amém. Amém. E que o Senhor os abençoe. Amém. Bem, A obrigado. paz do Senhor Vai sendo a Jesus. todos.